Olá, sou Fernando Florentino e a aula de hoje será sobre o método de conversão. A parte teórica deste método, que é um órgão criado nos Estados Unidos, tá? Que se chama FASB, Conselho Padrão de Contabilidade Financeira. Bom, gente, a princípio esse vídeo será como uma introdução à parte prática do próximo vídeo, que será conversão de balanço. Logo então, a FASB é uma organização criada nos Estados Unidos em 1973. Ela tem como finalidade padronizar os procedimentos contábeis, sendo regularizado e autorizado pela SEC. A SEC por exemplo, é similar à nossa CVM, a nossa Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Logo, a FASB também é similar aos nossos CPCs, que são o nosso Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Logo, o objetivo da FASB é estabelecer padrões de contabilidade de relatórios financeiros para as entidades do setor privado, incluindo as entidades sem fins lucrativos. Ela faz parte de uma estrutura organizacional, que é uma organização independente no setor privado nos Estados Unidos, criado em 1972. Logo, a FASB emite os SFAs. Tá? Os SFAs é similar aos nossos CPCs. O nosso Conselho Federal de Contabilidade emite os CPCs. Então, FASB, CFC aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, FASB. SFAs nos Estados Unidos e CPCs aqui no Brasil. Sua missão é estabelecer e melhorar os padrões de contabilidade e relatórios financeiros para orientação e educação do público. Esse é o objetivo desses pronunciamentos. Bom, a FASB tem seus princípios. O primeiro é melhorar a utilidade da informação financeira. O segundo é manter os padrões atuais para refletir as mudanças. O terceiro é considera todas as áreas de deficiências nos relatórios. Promove a convergência internacional das contabilidades, das suas normas, né? E melhorar o entendimento de propósito nos relatórios financeiros. Esses são os princípios da FASB, tá? Conselho lá dos Estados Unidos. Logo, a FASB é um dos principais organismos que normalizam os sistemas contábeis a nível mundial, tendo como principal pronunciamento o SFA 52. O que é o SFA 52? É onde se fala sobre tradução de moeda estrangeira, como converter as demonstrações contábeis por uma outra moeda. Bom, a FASB tem os seus procedimentos, tá? Ela cria dois principais métodos, que é o método monetário e o método não monetário, e o método fechamento. Ou seja, repetindo, a FASB apresenta dois principais métodos de conversão, o monetário e não monetário e o câmbio fechamento. Logo a seguir, para utilizar esses dois métodos, deve seguir a inflação do país. Bom, gente, quando a inflação acumulada em 3 anos, que hoje não acontece mais isso, mas já aconteceu, os Estados Unidos utilizavam o método monetário e não monetário quando a inflação era superior a 100%. Quando a inflação é inferior a 100%, ela utiliza o método câmbio fechamento. A gente vai estudar esses dois casos e vamos praticar esses dois casos em vídeos posteriores. Para tanto, vamos fazer a introdução do método monetário e não monetário. O método monetário e não monetário, ele deve seguir um parâmetro. Primeiramente, é separar os itens monetários e os itens não monetários, certo? Bom, os itens monetários são convertidos em dólar de acordo com a paridade cambial na data do balanço. Ou seja, um item monetário, ele deve ser convertido por uma moeda de outro país quando-se na taxa que fechou a data daquele balanço, na data corrente. O item não monetário são convertidos com base na taxa do dólar na data da transação, ou seja, ele é convertido por uma outra moeda na data que ocorreu aquela compra,
Vamos dar um exemplo, o estoque. O estoque eu comprei certa data. Naquela data, o dólar ou outra moeda era X taxa. Então, devo converter um item não monetário por aquela taxa, de onde ocorreu, a taxa histórica. O item monetário, voltando, deve seguir a taxa de fechamento do balanço. Somente aquela taxa corrente, não a taxa que ocorreu a operação. Tá bom? Logo, os itens monetários, concluindo o conceito, são aqueles representados por dinheiro e serão recebidos liquidado em dinheiro. Então, um item monetário é dinheiro. Caixa, banco, fornecedores, clientes, ou seja, essas contas contábeis, elas serão convertidas e movimentadas sempre em dinheiro. Os itens não monetários são aqueles representados por ativos e passivos que não serão liquidados em dinheiro, e sim por eles mesmos. O estoque, no momento que o estoque sai, entra novo estoque. Então, os itens não monetários, a grosso modo, é quando existe algo concreto dentro da conta do balanço patrimonial. Certo? Bom, aqui tem um exemplo de contas de ativos. Tá? A conta caixa e equivalente de caixa é um item monetário, porque ela é dinheiro, ela se altera, ela se realiza em dinheiro. Então, se utiliza a taxa corrente. Contas a receber também. Quando tu vende uma mercadoria, tu gera algo a receber, dinheiro a receber. Por isso que a conta cliente, ou contas a receber, se converte pela taxa corrente. Já o estoque é um item não monetário. Então, um item não monetário se converte pela taxa histórica, a taxa que ocorreu a compra deste estoque. Imobilizado. Comprei um imobilizado em tal data. Imobilizado também. Comprei imobilizado, entra um imóvel dentro da empresa. Isso é item não monetário, não é dinheiro, é um item que não é monetário. Claro, representa um valor para a empresa, mas considerando para fins de conversão, é um item não monetário, que se converte pela taxa histórica. Então, resumindo, gente, contas monetárias, itens monetários, se converte pela taxa corrente, itens não monetários pela taxa histórica. Logo, as contas de passivo e patrimônio líquido também. Contas a pagar é o que a empresa está pagando, uma conta contábil que gera dívida e paga dívida. Taxa, item monetário, taxa corrente, taxa de fechamento do balanço. Contas a pagar também a longo prazo, a curto prazo, taxa corrente. Aqui segue o exemplo. Patrimônio líquido é uma exceção. O capital social da empresa, gente, é uma exceção à regra. Ou seja, ele, além de ser um item monetário, na hora de converter, ele deve se realizar a conversão pela taxa histórica. Por que isso? Porque a taxa histórica do capital integralizado dos sócios deve ser reconhecido, deve ser guardada essa informação. Por isso que o capital social, além de ser um item monetário, ele não deve ser convertido pela uma taxa corrente, e sim pela uma taxa histórica. Ok? Mas ao longo do exercício prático, será melhor de entendimento dessas funções pelo pronunciamento FASB-SFA 52. Bom, para as contas de DRE, receitas e despesas, deverá ser utilizada a taxa de câmbio das datas que ocorreram aquelas despesas, aquelas receitas. Podem ver que no slide anterior, que a receita antecipada não ocorreu essa receita ainda, somente o dinheiro que entrou na empresa, ela será convertida em receita. Logo mais, então, todas as receitas e despesas devem ser convertido pela data que ocorreu, a data histórica. Se não tem essa informação, pode ser pela média do período. Tá? Então, resumindo, receitas e despesas deve ser pela taxa histórica, a taxa que ocorreu aquela operação. Logo, para concluir esse áudio, esse vídeo, vamos entrar na parte prática numa aula posterior.
Ficamos por aqui. Um abraço.